que ele não veio para abolir a lei, mas sim ele veio para que cumprisse a lei. E hoje em dia tem alguns pontos que nós pensamos que nós não precisamos mais de obedecer o Antigo Testamento, porque nós vivemos no período da graça. E aí nós queremos levar o negócio de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque nós estamos vivendo no período da graça, a graça nos alcançou, e aí nós pensamos, não, na graça é bem diferente de que o período da lei. Eu posso fazer o que eu quiser, porque a graça ela é boazinha, ela é um amorzinho, ela é algo que me deixa feliz, que me traz a felicidade. E aí nós adotamos isso para a nossa vida e queremos servir a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, baseando e recalcando no nosso próprio pensamento, e queremos fazer da nossa maneira. Por quê? Porque nós expressamos que a graça nos alcançou, então nós não precisamos mais ter temor a Deus, nós não precisamos mais de olhar para a maneira que Deus trabalhava, a maneira que Deus agia no Antigo Testamento, porque nós estamos baseados só na graça. Mas às vezes nós nos enganamos. Por quê? Porque a graça, ela alcançou, a misericórdia do Senhor, ela nos alcançou, ela nos pegou, ela nos trouxe, ela nos deu para nós uma nova oportunidade para nós viver na presença do Senhor. Mas Romanos capítulo 6, ele diz assim, que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não anda mais segundo a carne, mas sim no Espírito. Então, ali o Novo Testamento, a graça nos alcançou, chegou até nós chegamos até ela, mas tem algumas regras para que nós possamos seguir, para que nós possamos cumprir, para que nós olhamos e sabemos que a graça verdadeiramente ela nos alcançou. Uma das regras é que nós não devemos mais andar segundo a carne. E alguém vai pensar e vai dizer, falar, mas pastor, mas isso aqui ainda é carne, esse corpo aqui ainda é carne, como que eu não posso andar segundo ela, conforme a vontade dela? Ali, conforme nós ouvimos a mensagem no domingo, ali está falando que é da sua própria consciência, do seu próprio entendimento, do próprio Espírito Santo que habita em você, que você tem que ter discernimento da maneira que você tem que andar na presença de Deus, porque não tem como sair água doce e amarga da mesma fonte. Ou você é alcançado pela graça e o Espírito Santo habita em você e faz a diferença na sua vida, ou você continua andando da mesma maneira que você era lá no mundo, da mesma maneira que você fazia no passado. Aí não tem diferença. Mas quando tem a diferença, alguém vai olhar para você, o próprio Deus vai olhar para você e vai dizer, esse não anda mais segundo a carne, ele anda no Espírito. Quem anda na carne, ele anda conforme as suas próprias razões. O direito é meu e pronto, e acabou, eu faço e desfaço. Quem anda no Espírito, ele obedece tanto a lei como aquele que veio para não abolir a lei, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observamos que em Romanos, ali a palavra de Deus, ela está falando que a carne e o Espírito,
um anda na contramão do outro. Significa que seria como duas freeway, duas estradas, né? Para poder você sair de um ambiente para ir para outro, sair daqui dessa cidade para ir para São Francisco, você vai pegar uma mão contínua para ir para São Francisco. Quem está vindo de São Francisco para cá, ele está andando na mão certa que ele está vindo. Não tem como quem está saindo de São Francisco vir na mesma avenida que você está indo, porque ele está vindo na contramão, e a direção que Deus deu para você é para ir na mão certa. Então a carne e o espírito, ele anda um na contramão do outro. Por quê? Por quê, pastor? Porque não tem como misturar. Quando nós olhamos para alguém, algum ponto na vida dele, você pode identificar que ele tem um espírito. Às vezes no falar, às vezes no agir, às vezes até mesmo na sua maneira de andar, no seu comportamento. E também é fácil de você identificar na vida dele que ele é carnal e a carne está cobrindo o espírito. O espírito está se apagando e a carne está tomando conta. Quando você olha para o livro de Lucas, no seu capítulo 18, 10, se não me falha a memória, tinha ali um discípulo de Jesus que... João 18, 10, perdão. Tinha ali um discípulo de Jesus que ele andava, mesma hora que você via ele no espírito, também ele tinha a atitude de um homem carnal. Observa que ele vê aquele homem, aquele servo do sumo sacerdote, ele vê que aquele homem, alguma atitude que ele fez ali, ele vê que nós podemos ver que Pedro ali desembanha a espada de uma vez por toda e cepa a orelha daquele homem. Ali não tem como nós falar que Pedro estava agindo em defesa. Por quê? Porque você só pode agir em defesa quando você é atacado. Se não passou disso, você está sendo carnal, você está usando a valentia, você está usando o espírito do homem, não o Espírito Santo. Então, nós temos que quem anda no espírito, tem hora que você tem que recuar. Tem hora que você tem que dar alguns passos para trás. Tem hora que você tem que estender o braço, e um ditado bem popular que diz assim: tem que dar o braço a torcer. E dar o braço a torcer significa como se fosse antigamente as senhoras, né, mais antigas, que lavava as suas roupas no ribeiro, e ali não tinha máquina de lavar, não tinha secadora, não tinha nada. Elas pegavam ali aquela peça de roupa e torcia até tirar a água toda, até secar. Depois ela ia e colocava lá no varal para poder secar a roupa. Então nós que andamos em espírito, às vezes nós temos que dar o braço. Vai ser difícil de escutar isso, né? Dar o braço a torcer, dar o braço a torcer. E outra coisa, eu pergunto para vocês que é bom de Bíblia, vocês vão responder. Naquela época lá, vocês viam alguma roupa reclamar que estava doendo? Ah não, vocês não viu, né? Mas ela torcia. E nós que andamos em espírito, às vezes nós temos que dar o braço a torcer. Às vezes nós temos que calar. Às vezes nós temos que fugir da presença. Ah, mas fugiu porque é medroso? Não, fugiu porque você é sábio.
Fugiu porque você valoriza mais o Espírito Santo de Deus na sua vida, de que você agir e dar o tapa numa pessoa, ou você xingar uma pessoa, ou você falar alto com uma pessoa, ou você verbalizar. Às vezes identificamos que o Espírito Santo habita na vida da pessoa é quando ele se retira de alguns ambientes. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Espiritualidade não vem escrito na testa de ninguém. Não tem como nós fazer um crachá e colocar no peito e dizer: eu sou espiritual. Não tem como eu descrever uma mensagem e dizer: eu sou espiritual. Nós somos identificados que nós temos o Espírito Santo na nossa vida é quando nós andamos o contrário da carne. A carne está palpitando para a lasciva, para o pecado, para a prostituição, mas o Espírito está buscando as coisas que são de cima. Pastor, o que é que tem a ver a isso com a vida sacerdotal? Nós vamos chegar lá. Se nós for buscar alguns pontos e alguns interesses na vida sacerdotal do Antigo Testamento, na época de Arão, no qual nós estamos falando, eles eram muito mais identificados que o Espírito de Deus habitava neles, de que nós hoje que estamos vivendo no período da graça. Quantas vezes quis criar um montinho, quis criar uma panelinha para Moisés cair de paraquedas dentro daquela panelinha, e Moisés manso, calmo, tranquilo, conhecendo o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão, ele olhava assim, e o próprio Espírito de Deus, ninguém tira da minha mente que não era apenas só a sabedoria que ele tinha, o Espírito de Deus revelava a ele: nisso aí você não entra, Moisés. Porque olha a multidão, olha a responsabilidade que Deus te colocou, olha a responsabilidade onde você está, olha quantas pessoas precisam de ver você bem, de ver você resplandecendo a presença de Deus. Agora você vai entrar nessa panelinha, agora você vai entrar nesse montinho. Como eu falei sobre a vara de Arão, de Números 17, você vai duvidar ainda que Arão tem que ser o sacerdote? Então, Moisés não entrava nisso, porque a identificação do Espírito de Deus na vida do homem, no Antigo Testamento, não pode ser desclassificado pelos dias atuais de hoje. Hoje ele veio para quê? Para nos dar os dons. Sim, amém, pastor. Os dons hoje estão em nós, através de quê? Através do Espírito Santo. Pastor, o dia de Pentecoste, a única coisa que atuou lá foi o Espírito Santo? Claro que sim. Se não fosse ele, nem sei aonde nós estaríamos hoje. Mas nós temos que saber, nós que temos chamado, nós que está na frente do trabalho, nós que foi chamado como sacerdócio, como levita, nós temos que saber a maneira de nós se comportar diante da presença dos demais. Ai, agora o chicote está pegando aqui. Nós temos que saber. O líder ele não pode estar atacando o outro líder. Quantas vezes chegava para Arão um assunto: olha, Arão, você pode resolver aqui, você pode tomar atitude aqui, você pode fazer o que você quiser aqui. Arão, na sua consciência, falava assim: eu sou sacerdote, mas
ainda tem um Moisés na terra. Os levitas se preocupavam tanto com o sacerdócio de Arão, porque eles sabiam qual que era a função do sacerdócio, que eles tinham prazer. Nós vamos entrar aqui nesse texto um pouco mais à frente. Eles tinham prazer de trazer o seu sacrifício, trazer o seu alimento, para ver o sacerdócio bem, para ver Arão bem, para ver a família de Arão bem. Apesar que Levíticos capítulo 10, versículo de número 1 a seguir, Nadab e Abiú quebrou a lei. O fogo que era para continuar no altar, não era o fogo que qualquer um poderia acender um tição e tacar um foguinho lá, não poderia. Aquilo ali pertencia ao sacerdócio, aquele ali pertencia ao sacerdote, era o sacerdote que sabia por onde ele colocava a lenha, onde ele sabia que às vezes o vento soprava para não aquecer o ambiente mais do lado esquerdo ou mais do lado direito. Mas Nadab e Abiú era tão atrevido que só foi Arão sair um pouquinho, eles foram lá e começou a tacar fogo estranho. E um dos maiores perigos que está acontecendo no meio do povo de Deus é querer mostrar que você é muito espiritual, é querer mostrar que nós somos muito espiritual, e chegamos num ambiente e queremos mudar a regra. Aquilo que Deus estabeleceu, isso não pode, irmãos. O que cabe o levita fazer, ele faz. O que cabe o sacerdócio fazer, ele faz. O que cabe o povo fazer, o povo faz. Então não tem como eu chegar em um ambiente, eu chegar lá, não, hoje eu vou implantar assim, porque eu aprendi assim, eu vou fazer assim. Não, irmão, tudo tem as suas regras, tudo tem os seus limites. Ah, mas eu aprendi assim, eu sou mais espiritual. Tem gente que fala que é mais espiritual até mesmo do que o líder da igreja, de que o pastor da igreja. Eu sou mais espiritual, então eu vou pegar tudo isso que eu tinha lá atrás e vou implantar aqui. Não pode, irmão. Eu estou pregando isso porque hoje vocês estão comigo aqui, mas amanhã Deus pode levar vocês para longe. E levando vocês para longe, chega lá, dá uma olhada, observa a tenda da congregação. Observa o líder de vocês, observa o pastor de vocês, observa aonde você for, começa a observar. Não tenta atravessar as barreiras, não tenta atravessar os limites. Porque eu ensinei aqui na quinta-feira quantas vezes Arão chorou na presença de Deus. Quantas vezes ele rasgou as suas vestes na presença de Deus. Errou, falhou. Os seus filhos foi perverso. E às vezes Deus só levantou o sacerdote para cuidar do altar. Para quando você olhar para o altar, quando você olhar para a tenda, você dizer, vale a pena eu estar aqui neste lugar, porque no altar tem fogo. Aleluia. Vale a pena eu estar aqui neste lugar, porque no altar tem a presença de Deus. Vale a pena eu estar aqui neste lugar, porque o altar não tem falatório. Vale a pena eu estar neste lugar, porque o altar ainda preserva a palavra de Deus. Se chegar o Abiú, se chegar Nadab, não jogue ele para fora, mas aconselha ele e mostra para ele como que é o ambiente, né? Porque às vezes cria tanta coisa. Está funcionando já? Às vezes cria... Está funcionando? Não. Toma isso.
Às vezes cria tanta coisa e o pastor nem sabe, o líder da igreja nem sabe. E vai criando, e vai criando, e vai criando, e vai trazendo coisas estranhas. Agora, o levita, ele olha para aquilo. Levita não é só aquele irmão que toca, que bate o violão, não, entenda isso. Conheça um pouco a Bíblia. Levita não é só aquele que vem e bate um violãozinho, não é só aquele que bate uma bateria, não é só aquele que toca um teclado, não. Levita é aquele que olha para a necessidade do templo e estende a mão para ajudar. E nem nada tira da minha cabeça que esse para mim é o espiritual. Porque o espírito anda ao contrário da carne. Agora quem é carnal? É quando ensina, a gente tem que ensinar isso. Faz montinho contra o pastor, contra o sacerdote. Na época de Arão tinha demais da conta. Começou na casa de Corá e foi se estendendo, se estendendo, se estendendo, se estendendo, se estendendo. O negócio chegou num extremo tão grande que Abirão, Corá e Datã, eles enfrentaram Arão quando estava saindo de dentro da tenda da congregação. Levantaram o dedo para Arão, falaram: não, Arão. E olha para você ver o tamanho do perigo que nós temos de dar asa a quem não foi experimentado no ninho. Olha o perigo que nós, como os levitas, como os sacerdotes da casa de Deus, cuidadores do altar, olha o perigo que tem de nós dar asa a quem não foi experimentado no ninho. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Uma águia, para saber se o seu filhote pode voar, quando ele está criando as suas asas, ela pega ele, arranca ele do ninho, joga ele do mais alto da ponta daquela árvore para baixo e vê se ele sabe voar, se ele sabe movimentar. E ela deixa ele descer. Antes dele cair no chão para poder se arrebentar tudo, ela vem com o seu voo rasante, cata ele de novo e coloca ele no ninho. E fala para ele: você ainda não está pronto para voar. Fala aí, não força a barra não. Diga aí, irmão, fala, não força a barra não. Você ainda não está pronto para voar. Vamos lá. Aí ela faz esse teste 2, 3, 4 vezes. Quando ela joga ele do ninho, que ele já não despenha para baixo mais, quase caindo, que ele já começa a fazer um voo rasante. Ele faz um voo rasante, bate as asas, bate, vai, faz um voo e volta para o ninho. Esse teste é feito várias vezes. Mas hoje, deixa eu bater em mim agora, para você dar glória a Deus. Mas hoje está tendo uma necessidade tão grande. Está tendo uma necessidade tão grande que todo que chega, nós já quer pegar, já estamos no microfone. Nós não apresentamos o crivo, nós não apresentamos a doutrina, nós não sentamos para conversar. Tome, pega. Aí ele já vem com a asa grande demais. Criou essa asa nem sei aonde, não foi no ninho. Porque quem cria no ninho é doutrinado. E quem é doutrinado lá, pode ser lá na igrejinha mais pequenininha que tiver, lá onde todos os irmãozinhos vai de a pé para a congregação, onde é feito de tábua. Quem é doutrinado lá pode chegar aonde for, que obedece, que respeita, que tem ética, que anda no Espírito. Deixa, vamos lá. Então os filhos de Arão, eles gostavam de quê? Não da doutrina de Arão, eles gostavam de tacar fogo.
E não era fogo do Espírito não, era fogo estranho. Porque o fogo do Espírito, ele demora para poder aquecer o ambiente. Agora o fogo estranho é esse. Aí, segura que eu vou falar. O fogo estranho é o quê? Não participa dos cultos de ensino, não participa da escola bíblica dominical, não conhece a maneira da igreja, não conhece a doutrina da igreja, não conhece o costume da igreja, e pega o microfone e começa a tacar fogo estranho. Agora o coitadinha, que paga o preço, que ora, que jejuma pela obra de Deus, vai ter oportunidade lá de vez em quando. Aí chega o Nadab e Abiú e começa: fogo, 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 fogo que aquece 1 minuto só e já apaga. Agora o fogo do Espírito Santo, que é constituído pela palavra, pelo ensino, pela Bíblia Sagrada, esse fogo ele não se apaga. Aleluia! É crente hoje, é crente amanhã, é crente na igreja, é crente lá fora, é crente no trabalho, é crente no trânsito, é crente aonde for, ele é crente. Por quê? Porque ele não foi alimentado. Eita glória, aleluia. Porque ele não foi alimentado com fogo estranho, ele foi alimentado com fogo do Espírito Santo. Ele foi batizado com aquele fogo que João Batista diz: na verdade, eu batizo com água, mas virá um que batizar no Espírito e com fogo. Não tem como você receber o batismo com fogo e você continuar a mesma pessoa, batendo de frente com a sua liderança. Quantas vezes Arão, ele não murmurava? Quantas vezes ele estava ali e o povo falava que estava com fome, que tinha necessidade? A palavra dele era: o Senhor vai prover, Deus vai prover. Ele não entra no jogo, ele cala. Na hora oportuna ele vai para o seu particular e fala com Deus. Imagina a vida daquele homem. Levítico capítulo 10 versículo 3: após os seus filhos ser queimado, ser fulminado, e aí Arão presencia aquele ato, aquele fato ali dos seus 2 filhos ser morto. E aí o verso 3 diz que Moisés falou: Arão, tudo isso aconteceu por quê? Porque a lei de Deus era para não mexer. Você está entendendo aonde eu comecei? Que hoje nós estamos entendendo a graça como um docinho. Nós estamos entendendo a graça como uma bala na boca de uma criança que está chorando. Nós estamos entendendo a graça como naninha de mamãe no colo. Nós estamos entendendo assim. E a Bíblia diz que Arão viu toda essa situação e o que ele fez? Se calou. Se fosse hoje, mas estava fazendo para a igreja, mas estava fazendo isso, mas eu estava fazendo isso, mas eu estava fazendo tudo isso. Não, Arão entendeu a lei de Deus e ficou caladinho, irmão. Porque quem entende as coisas de Deus não briga com Moisés, não fala que os filhos dele estavam certos e o resto tudo estava errado. Não fala. Ele, é a justiça de Deus, é a forma que Deus quer trabalhar, é a maneira que Deus está agindo porque falhou. Então seja feita a vontade de Deus. Olha a consciência desse sacerdote.
Se fosse hoje, nós ia escabelar tudo, né? Porque o que mais nós fazemos hoje é ver alguém errado, ir lá e pôr a mão na cabeça, tampar o erro, tampar o pecado. Nós gostamos de fazer isso. Não, tá bom assim. Continua assim, bonitinho. Aí Deus olha do céu e fala assim: você está concordando, eu não concordo. Porque uma coisa que Deus não faz, irmão, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Uma coisa que Deus não faz é compactuar com o pecado. Ele te dá o tempo a tempo para poder você cair em si e retornar para a palavra graça. Mas Ele não vai compactuar com o pecado. E para Ele não tem grande nem pequeno, não tem sacerdote, não tem levita, não tem músico, não tem pastor, não tem presbítero, não tem evangelista, não tem cooperador, não tem dirigente do círculo de oração. Não, para Ele não. O que é, e o que não é, não é. Não, com Deus não tem jeitinho. Tanto é, quando você vai observar o texto, Arão não teve nem tempo de entrar lá para ver os filhos nos últimos dias de vida. Quando entra, peraí, já morreu. Por quê? Porque a justiça de Deus, ela é certa. Então tome muito cuidado, você pensar que o negócio é bonzinho, o negócio é tudo certinho, porque nós estamos vivendo na graça. Sim, a misericórdia do Senhor são a causa de nós não ser consumidos, mas não deixa ser levado por essa coisa não, irmão. Cai em si hoje, pensa hoje, retorna hoje, volta hoje, tranca hoje para o pecado, para a desobediência, para o erro e abre para o Espírito Santo. Abre para Ele, tranca para os demais. Moisés vai lá e chama quem? Misael, Eleazar, Ezafã. E fala assim, pega os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, não vai fazer velório, hein? Olha, Levítico capítulo 10, não vai fazer velório para eles. Arão, nem uma lágrima. Irmão, pensa comigo. Pense comigo. Arão, nem uma lágrima. Arão, não vai acompanhar o corpo. Eu já peguei 3 pessoas, vai cobrir a cabeça deles com pano e vai levar e vai ser enterrado fora do arraial. E outra coisa, o povo vai continuar adorando o Senhor, louvando o Senhor, porque o que eu estabeleci para ser feito, está feito. Irmão, tem coisa com Deus que não adianta depois você ficar lamentando, não. Cuidado com isso. Hoje você vai lá, faz, comete o erro, atropela tudo. Amanhã você está lá, Deusinho, você me conhece. Sabe o quanto eu sou bom? Deusinho, eu levei minha oferta na casa do Senhor. Eu fui no culto de ensino na quinta-feira. Eu participei da ceia, Deusinho. Cuidado com isso, irmão. Com Deus não se brinca. Alguns, que eu não vou citar nome por questão de ética da face da terra, um dia começou a brincar com Deus e zombar de Deus. E foi fazer um voo de helicóptero. Caiu, era desviado dos caminhos do Senhor, era músico, tocava na igreja, era um levita, e tinha a sabedoria, quando estava na casa de Deus, tinha o dom. Depois trouxe o talento, pegou o dom e jogou fora, zombou de Deus, o helicóptero caiu. Um outro pegou um cigarro, olha para vocês ver o limite do negócio.
Pegou um cigarro, deu uma tragada, jogou a fumaça para cima. É uma coisa simples, né? Porque Joel fala da coluna de fogo, fumaça, coisa, né? É uma coisa simples, né? Pegou, acendeu o cigarro, deu uma tragada, jogou para cima e falou: essa aqui é para Deus, zombando de Deus. Tinha dinheiro para fazer transfusão do seu sangue inteiro, mas não adiantou. Com Deus não se brinque. O outro, um dançarino, fazia ali as suas orgias, fazia ali as suas dancinhas, brincando com Deus, e fazia aquelas coisas todas e falava: esse aqui é para Deus. Tinha dinheiro, tinha fama, vivia num país bom, tinha suas mansões, os seus carros, o show estava lotado na agenda. Deus olhou do céu e falou: está zombando de mim? A minha justiça é certa. Então tome cuidado, irmão, que às vezes é um ato, é uma coisinha simples que você está fazendo, que você está zombando de Deus. Arão, mesmo ele ter falhado naquele momento de se juntar ao povo para fazer o bezerro de ouro, mas que temor a Deus que ele tinha. Chegou no montinho um dia, estava lá falando: não, Moisés é porque ele quer ser o melhor do meio. Chegou junto com Miriam está lá falando de Moisés. Arão observava assim, imagino eu que ele observava e falava: ei, Miriam, se a mão do Todo-Poderoso descer sobre você, você vai ficar leprosa. Você está falando contra Moisés. Moisés tem intimidade com Deus, aleluia. Moisés fala face a face com Deus. Moisés vê a presença de Deus. Quieta, Miriam, fica quieta. É melhor você ficar calado, sair da situação, caladinha, que você mostra que você tem o Espírito Santo de Deus, do que você falar demais. Recua, sai, vai recuando. E com a atitude sua de recuo, de você sair do meio dessas coisas, o próprio Deus te honra, o próprio Deus mostra que você saiu na hora certa, no momento certo. O dever sacerdotal é dos levitas. Levita não foi levantado na tenda da congregação para ir contra o sacerdote. Levita não foi levantado para poder desfazer o que o sacerdote fez. Levita foi levantado para ver a necessidade sacerdotal, pegar na mão dele e falar assim: estou aqui contigo. Não é que ele está pensando uma coisa e você vem com outro pensamento, com a outra filosofia, com outro entendimento e implanta, não, porque senão dá conflito, dá confusão. Irmão, se eu perguntar aqui, às vezes você não vai responder agora. Diante de alguma situação que você deparou, diante de alguma situação que você deparou com ela, quantos de nós, em vez de nós falar, nós pegou isso aqui, colocou no pó e rasgou as nossas vestes, dizendo: Deus, entra nessa causa? Quantos de nós já fez isso? Deus, essa causa eu estou vendo que se eu tacar um pouquinho de fogo aqui, esse fogo vai incendiar, vai tirar o irmão da igreja, vai tirar a irmã da igreja, vai acabar com o ministério do irmão, com o ministério da irmã. Se eu continuar atacando fogo aqui,
isso aqui vai dar um problema muito grande. Quantas vezes diante da situação nós se calar e ficamos caladinhos, ou quantas vezes nós e as más conversações corrompem o bom costumes. Tem situação, igreja, que você não pode entrar para poder falar. É você entrar em oração, em jejum, em consagração, rogando a Deus para Ele entrar nessa causa. Nós somos igreja do Senhor. Nós somos um só corpo. E o mais forte que está aqui é o mais fraco que representa aqui. Todos nós temos a nossa fraqueza. Mas quando tem uma igreja saudável, cheia do Espírito Santo, cheia de sabedoria, cheia de entendimento, ela chega e apaga o fogo em oração. Às vezes eu já cheguei em alguma situação, o irmão veio falar comigo algumas coisas, mesmo eu estando com a minha roupa de serviço, eu peguei ele, trouxe aqui no meu braço, encostei a cabeça dele no meu ombro e falei: vamos orar, meu querido, Deus é que vai entrar com providência nessa causa. Quantas vezes o assunto chega até mim e às madrugadas eu apresento ele a Deus. Por quê? Porque se você entrar, irmão, você vai se tornar carnal. Porque o que mais acontece com nós, sabe o que é? Tomar as dores do outro. O que mais nós faz é tomar a dor do outro. Mesmo o outro estando errado, nós começamos a tomar a dor. Por quê? Porque o nosso ouvido tem muita facilidade de ouvir o desespero dos demais e não a razão. Ah, mas ele não poderia ter feito isso, porque que é isso? Sabe? É o desespero. Agora nós, como levitas, sacerdotes da casa de Deus, vamos ouvir os dois lados da moeda, vamos? Aleluia. O lado feminino pende tudo para o lado feminino. O lado masculino pende tudo para o lado masculino. Ah, mas ele não deveria ter falado isso para ela. Aí junta a força aqui. Ah, se eu fosse você, fazia assim, agia assim, fazia desse jeito. Irmãos, boca fechada não entra mosquito. Às vezes você entra numa confusão por uma palavra que você diz. Você entra num conflito por uma pequena palavra. Às vezes não foi nem com má intenção de você expor e falar, mas pegou, eu estou fraco aqui, eu estou quase caindo, eu já estou caindo na lama mesmo, eu vou ver quem que eu posso conseguir arrastar comigo. Querem arrastar para a lama. Agora, eu vou pregar aqui agora. O crente sábio, o crente cheio do Espírito Santo, o crente cheio de Deus, o crente que não entra em fofoca, o crente que não vive em fofoca, que tem o Espírito Santo na sua vida, a hora que está puxando a corda assim, eu falo: não, irmão, não é você que vai me puxar para lá, não, é eu que vou te tirar de lá, lembra de Obed-Meleque? Lembra de Obed-Meleque, quando Jeremias foi jogado no calabouço? A Bíblia diz que Jeremias foi jogado naquela cisterna. Na cisterna não havia água, senão lama. Mas o que aconteceu? O pão da cidade acabou. O mordomo foi lá e falou para o rei Obed-Meleque: rei, acabou o pão da cidade, o profeta está na lama, ele vai morrer, porque não tem como nós levar alimento para ele mais. O que nós faz com ele? Junta os trapos, junta as cordas e arranca ele daquele buraco. Obed-Meleque estava muito mais crente que os demais. Por quê, irmão? Porque tem gente que não é da igreja e tem muito mais sabedoria, não entra em encrenca. Olha o crente, no meio da encrenca. Olha o crente no meio da confusão. Irmão, vamos pegar a velocidade, vamos entrar no meio.
Para com isso, irmão. Anda no Espírito. Anda cheio do Espírito. A confusão está acontecendo de lá da rua. Nós vamos sair por aqui, cortar a volta aqui, pegar a avenida lá e para casa. Crente cheio do Espírito Santo não entra em confusão. Vocês estão comigo aí? Glória a Jesus. Eu queria falar sobre o que Arão comia, o que a família de Arão comia, o que ele recebia, qual era o salário de Arão. Porque tem muita gente que pensa que sacerdote ele não come, sacerdote não tem despesa, sacerdote não tem que vestir uma roupa. Tem muita gente que pensa que sacerdote, ele não pode viver nem na terra, ele tem que viver no ar. Ele tem que ficar flutuando. Ele é o invisível de tudo. Tem muita gente que pensa que sacerdote é invisível de tudo. Ele tem que saber daquilo, ele tem que saber daquilo, ele tem que saber daquilo. Ô irmão, uma vida sacerdotal, ela tem que ser mais camuflada de que ser resplandecente diante do povo. Porque eu já ensinei aqui na igreja que a obrigação do sacerdote todos os dias é pegar o povo, juntar o povo, unir o povo e apresentar a Deus. Então ele tem que fazer essa função todos os dias. Até um dia eu fiz uma brincadeira saudável, que eu não gosto de brincadeira escandalosa. Eu brinquei, e aí uma irmã que às vezes pensa que é mais crente até do que o pastor, né? Falou assim: ué, mas pastor pode brincar assim? Aí eu falei: eu não vou responder porque eu estou em espírito, né? Porque pensa que pastor não pode dar uma risada, pensa que o pastor não pode brincar com o irmão, ele tem que viver no padrão do... mas peraí, ele tem que ser, ele tem que estar aqui, sabe? Ele sempre, né? Pastor também é alma, sacerdote também é alma, sacerdote também come, porém a comida do sacerdote era a oferta que levava no templo do sacrifício, está lá, Números 18. Tinha algumas coisas que levava no templo, ele não poderia alimentar. O sangue do animal tinha que ser expandido sobre o altar, para mostrar que a santidade havia no altar, a proteção havia no altar. A paleta do novilho vinha para o sacerdote, o trigo vinha para o sacerdote, as ofertas alçadas vinham para o sacerdote. Então a alimentação, o sacerdote também alimentava, o sacerdote também tinha direito de rir, o sacerdote tinha direito de cantar, o sacerdote tinha direito de ir na casa do irmão tomar um cafezinho. Ninguém dá glória a Deus, mas está valendo. O sacerdote tinha direito de ir na casa do irmão comer um franguinho com piqui. Eita, aleluia. Ele também tem direito. Ele tem direito, tá? Ele não está 100% fora do corpo, não. E falar disso, minha barriga já estou com fome, tá? Aleluia, glória a Deus. Tinha administração dentro do templo. Os levitas só tinham, irmão, tem muita coisa aqui para ensinar. Os levitas só poderiam ir até o primeiro véu. E tinha acesso depois do véu era apenas o sacerdote. Hoje o negócio está, né? Nós estamos vivendo na graça agora. Nós temos acesso diretamente com Deus agora. E o negócio aqui não pode atropelar todo mundo. Vamos atravessar o véu, vamos fazer o que nós... Não, irmão. O negócio tem que ter organização, tem que ter ética, tem que ter respeito, tem que ter moral, tem que ter sabedoria, tem que ter inteligência. Não pode não, você não, tem hora que você não pode fazer isso. Pastor, olha,
Até aqui eu vou, daqui para frente é o Senhor, né? Amém, irmão? Amém, irmão? Vamos parar? Eu só estou pregando assim, irmão, para quê? Para cuidar do santuário. Não prego usos e costumes. Não prego. Porque se a gente for pregar sobre uso e costume, às vezes tem dia que nem nós, da maneira que nós estamos, podemos subir no altar. Amém? Vamos orar? Fique de pé. Pai, em nome de Jesus, diante da palavra do Senhor nesta noite, nós tivemos a oportunidade mais uma vez, nesse período, nesses minutos, de ouvir a Tua palavra, uma palavra que confronta a nossa vida espiritual, uma palavra que confronta a nossa alma, que confronta o nosso corpo físico, uma palavra que nos leva a entender, ó Pai, que nós precisamos de melhorar cada dia mais. Nós precisamos, ó Pai, de nos resguardar mais. E saber, meu Deus, que nós fomos chamados, meu Deus, portanto, cada um dos teus filhos que se ocupam, Pai, nesta casa, aquilo, Pai, que o Senhor designou para fazer, que é os seus levitas, que faz a obra com tanto amor, com tanto carinho. Eu peço, Senhor, sabedoria do céu. Eu peço que o Senhor derrama, ó Pai, da sabedoria, da unção do Senhor sobre a vida de cada um. Os músicos desta casa, Pai, abençoa. As irmãs, meu Deus, desta casa, abençoa. Os obreiros, meu Deus, desta casa, abençoa. A igreja do Senhor, de um modo geral, papai, abençoa. Derrama, meu Deus, da tua bênção sobre a vida dos teus filhos. Senhor, reverte eles, ó Pai, para que os conflitos, ó Pai, da carne, o levam, ó Pai, a perder, a descer, a cair. Mas sim, meu Deus, o levanta no teu Espírito Santo, cheio de autoridade, cheio de sabedoria, cheio, ó Pai, de entendimento. Oh Deus, oh Deus, é o teu povo, é a tua igreja. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Deus, despede o teu povo em paz. Guarda os teus filhos debaixo das tuas mãos. Traga renovo, ó Pai, sobre a vida deles. Sabemos, meu Deus, que o nosso amanhã pertence ao Senhor. E se for da vontade do Senhor, meu Deus, de cobrir, de encher com o teu Espírito Santo. Encha, Pai. Encha, Senhor. Dá sabedoria, Senhor, para nós viver no dia a dia, no meio do teu povo. Ensina, Papai do céu, cada momento da nossa vida, cada minuto da nossa vida. Em nome de Jesus é que nós te louvamos e exaltamos. Amém e amém. Com o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão no Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para sempre. Toda a igreja digam: se Deus é por nós, agindo Deus. Saúde o seu irmão, capaz do Senhor, abençoa ele, diga para ele em paz.